Graça e paz a todos que estão me assistindo nesse momento. Esta é a nova série do canal, onde estarei falando sobre o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 10 ao 16. Esta é a série A Sabedoria. Coisas que nós precisamos aprender, entender e levar para a nossa vida. Ok? Para a vida do cristão. Isso aqui é para a vida do cristão, é para a manutenção da igreja do Senhor. Vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 10 ao 16. Vamos fazer a leitura desse texto, onde eu vou estar falando sobre não se deixar seduzir por pecadores, ok? E eu vou explicando aqui ao decorrer do vídeo para você entender. Se o pecado vier até mim, e se alguém falar do pecado para mim, e se alguém vier me tentar, e se o diabo vier me tentar, e se eu acabar usando o pecado como uma tentativa de fuga de algo ruim que está acontecendo na minha vida, você verá nesse vídeo a resposta. Vamos ler esse texto de base para nós entendermos. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Então, a palavra de Deus diz que todos nós temos o livre-arbítrio de escolher o caminho do céu e o caminho do inferno. No entanto, muitas pessoas dizem e questionam que tem pecados que elas não têm força para escolher. A força de escolha não funciona naquele momento. Só que isso daí também tem solução. Por exemplo, vamos dar um exemplo de que o pecado, seja lá o ódio, a raiva, o rancor, a mágoa, ou então pecados da carne, vamos supor que esses erros, esses pecados, eles são como se fosse uma batalha que virá em breve. Você tem que estar preparado. Você já tem que se preparar antes que venha a tentação. Você tem que já se preparar antes que pecadores tentem te seduzir. Você já tem que estar preparado para ouvir do pecado de menos gravidade até o pecado de mais gravidade. Você vai se preparar na palavra de Deus, na oração, no jejum. Então, é como se você estivesse afiando a sua espada para uma batalha. Essa batalha vai ser contra o pecado. Você sabe onde o diabo mais age na sua vida? Você já vai captar e nisso você vai se preparar. Você vai entender o que faz eu me distanciar do pecado e me aproximar de Deus. Porque ficar próximo de Deus é muito importante. Por quê? Porque Deus vai estar te protegendo. Quando ficamos perto de alguém forte, você vai se sentir protegido e você vai estar protegido. Deus é um Deus forte. Ele é um Deus conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ele é Deus, tem todo o poder. Então, Deus ele tem dedo nisso. Deus ele precisa estar nessa sua tentativa de vencer o pecado, de vencer os sentimentos ruins, de vencer as raízes, as sequelas. Isso porque tem pecados que deixam sequelas. Você sabia disso? Que podem deixar sequelas mentais, né? Aliás, o problema realmente é na mente. O pecado deixa sequelas mentais. Nisso, você tem que, com Deus, trabalhar firmemente, intensamente na oração, na palavra, na raiz do problema, porque muitos pecados, a raiz do problema é ansiedade, raiva. Você vai agir na raiz do problema para que elimine também as sequelas. Ok, eu dei essa introdução toda sobre
sobre o pecado, quando vem até você, sobre pecados que tem, sobre as raízes do pecado, sobre sequelas, mas ainda não abordei sobre pessoas que podem vir até você e fazer você cair. Você não vai deixar nem a pessoa começar. Você vai ver pelos frutos da pessoa. Você vai entender. Porque dá para entender sim quando a pessoa tem um coração com coisas boas e coisas ruins. Porque o que sai da boca é o que está no coração. Se a pessoa disser coisas ruins, o coração dela está ruim. No coração dela há coisas ruins. Então é muito importante nós entendermos isso. Tem dois tipos de pecadores, duas classes de pecadores. O pecador que quer se arrepender, mas não consegue, e o que não procura arrependimento e peca sem um mínimo de culpa. No entanto, haverá menos chegou para o que peca tentando se arrepender. Agora, para você que quer se arrepender, porque assim, muitos se arrependem, mas depois acabam não resistindo à tentação. Nisso vem essa parte. Nisso vem essa pequenina solução, porque são muitas soluções para cada tipo de pecado. Se preparar antes. Como assim se preparar antes? Vigiar. Você tem que aprender a vigiar, porque muitos dizem para vigiar, mas não sabem o que é vigiar. Você precisa estar atento aos primeiros sinais de que a batalha, de que os soldados do pecado estão indo até você para fazer você cair, para fazer você tremer na base, ok? Agora, é muito difícil quando a gente ouve pessoas erradas, porque quando nós ouvimos pessoas erradas, as palavras das pessoas erradas podem ir para a nossa consciência. Se você não vigiar, pode ir até o teu coração. Se você não processar e entender que é algo ruim, pode descer ao teu coração e aí, infelizmente, você vai ter um trabalho maior. É aí que entra aquela frase. Destruir o pecado da consciência, erradicando no coração. Você vai ter uma luta, um trabalho ainda maior. Ok? Então, é por isso que é importante nós já conhecemos as pessoas com quem nós conversamos, porque a Bíblia fala que não. Porque por isso que a Bíblia diz em Salmos 1 sobre não andar com o pecado, não andar com as pessoas que se escarnecem de Deus, não se deter no caminho dos pecadores. Ou seja, não se misturar com o mundo, ok? Então, não te deixe seduzir por pecadores e nem pelo que eles dizem ou falam. Não siga as orientações deles, siga as orientações de Deus. Você já tem que estar atento. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus já está te avisando. Não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das tuas veredas. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Aqui ele está falando do tipo de pecado em que a pessoa tenta influenciar os outros, mas ela mesma não tem a mínima chance de arrependimento e quer que a outra siga o mesmo caminho. Isso que é complicado, porque as duas classes de pecadores o diabo vai levar para o inferno. E aí que dá um trabalho ainda maior, e aí que as esperanças vão diminuindo. Mas tem que dar o primeiro passo. Quero me arrepender, quero procurar estar na presença de Deus, ficar perto de Deus e, claro, prevenindo. Prevenindo. Né? Porque a palavra de Deus é como se fosse uma vacina. Nós estaremos protegidos de qualquer pecado, de qualquer doença espiritual que for, de nossa mente, nosso coração, nosso corpo. Ok? Porque João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade vai te libertar. E qual é a verdade? Que Deus entregou seu único Filho por amor de nós para remir os nossos pecados, para nos limpar, para nos perdoar, porque o amor de Deus é grande para conosco. Amém? Espero que essa palavra tenha sido edificante para você. E aqui estarei encerrando esse vídeo. Este é o primeiro episódio da série A Sabedoria. Ainda vem muito mais episódios por aí.
Até o próximo vídeo.